Qual é o elemento que move a quarta dimensão? São necessários 4 elementos para transformar a quarta dimensão: a mentalidade, a fé, os sonhos e a palavra. Nossa vida será transformada à medida que compreendermos e aplicarmos corretamente esses fatores. A oração não é tudo. É necessária muita oração, mas devemos primeiramente transformar a quarta dimensão para conseguir mudanças na terceira dimensão. A primeira dimensão pertence à segunda dimensão, ao passo que a segunda, a terceira, e a terceira, a quarta dimensão. Devemos transformar a segunda dimensão para alcançar mudanças na primeira dimensão e transformar a terceira dimensão para conseguir mudanças na segunda dimensão. Isso significa que deve haver uma transformação na quarta dimensão para obter mudanças em nossa vida tridimensional. A transformação da quarta dimensão depende de nossa mentalidade, nossa fé, nossos sonhos e nossa palavra. Devemos primeiramente alcançar nesses 4 aspectos para obter a mudança em nossa vida. A pergunta que se faz necessária nessa noite é: sendo assim, qual é o método para alcançar tal transformação? O primeiro elemento é a mentalidade. Deus dotou o homem com o primeiro elemento chamado mentalidade, para que este transformasse a quarta dimensão. A mentalidade é imensurável da perspectiva da terceira dimensão. É algo que somente se manifesta na quarta dimensão. A mentalidade não tem densidade nem largura, é invisível, ela é infinita e eterna. A imaginação do homem pertence à quarta dimensão. A transformação da mente é refletida na esfera da terceira dimensão. O que se vê foi feito do que é invisível. Uma pessoa que tem um pensamento negativo estará destinada a enfrentar circunstâncias negativas. Imagine uma pessoa que pensa: não posso, não é possível, sou uma pessoa triste e infeliz. Este tipo de pensamento se reflete no corpo, nas circunstâncias e no trabalho. Tanto o corpo do homem como todas as demais coisas é um reflexo da mentalidade, porque a mentalidade move a esfera da quarta dimensão. Portanto, a pessoa que sempre pensa positivamente encara um mundo positivo na terceira dimensão. Seu modo de pensar vigoroso, forte e feliz reflete-se na terceira dimensão. Por exemplo, se me determino a odiar uma pessoa e programo minha mente para menosprezá-la, isso influencia a terceira dimensão. A atitude de odiar uma pessoa acaba prejudicando a própria pessoa que nutre esse sentimento. Por essa razão, o Senhor Jesus disse: amem os seus inimigos. Se observarmos esse ensinamento de uma perspectiva invertida, notaremos que sua finalidade é para nosso próprio bem, mais do que para o bem de nosso inimigo. Isso porque, se odiarmos nossos inimigos, a destruição chegará à nossa terceira dimensão. A Bíblia afirma: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 27:19. Se desejamos a destruição de alguém, essa mensagem fica gravada em nossa terceira dimensão e causa nossa própria destruição. Perceba que, quando decide odiar alguém, o primeiro que sofre as consequências do pensamento negativo é você mesmo. Nossa mentalidade é muito importante. Aqueles que têm o péssimo hábito de se reunir em grupinhos para falar mal de outros enfrentam circunstâncias negativas na terceira dimensão. Há ocasiões em que nos sentimos mal física e emocionalmente depois de falar mal de alguém. Isso acontece porque as palavras são transmitidas em formas de uma ordem que se manifesta na terceira dimensão. A quarta dimensão não distingue o você do eu. Antes, contém somente mensagens. O mecanismo da quarta dimensão funciona da seguinte forma: uma mensagem é gravada na mente, e isso se reflete na esfera mais próxima, que é o corpo e a vida cotidiana. Portanto, não existem segredos na quarta dimensão. No mundo da quarta dimensão é diante de Deus, nada é encoberto, tudo é visto claramente. Se falharmos e, consequentemente,
concebermos um pensamento errôneo, devemos ser curados com a palavra do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus é uma palavra que pertence à quarta dimensão espiritual. Jesus disse: "As palavras que eu lhes disse são espírito e vida." A palavra tem o poder de transformar a mentalidade das pessoas. A terceira dimensão será modificada quando a mentalidade for curada pela palavra. Estive no ministério por 47 anos e nunca deixei de pensar no crescimento da igreja. Sempre pensei que o crescimento da igreja pode ser alcançado, que multidões virão e o milagre acontecerá. Esse pensamento positivo da quarta dimensão transmite uma mensagem positiva à terceira dimensão. Em minha vida pastoral, tudo aconteceu segundo minha fé. A Bíblia diz que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Assim, foi feito segundo minha fé, e testemunhei o resultado de minha fé. O que eu pensava foi feito na terceira dimensão. Os crentes devem mudar a mentalidade pela quarta dimensão da palavra de Deus. Assim acontecerá o extraordinário milagre de Deus. O segundo elemento é a fé. O segundo elemento que transforma a quarta dimensão é a fé. A fé é um elemento poderoso que transforma a terceira dimensão por meio da quarta dimensão. A Bíblia afirma: "Como você creu, assim lhe acontecerá." Tudo é possível àquele que crê. O Senhor Jesus disse: "Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, isso lhe será feito." Isso acontece porque a fé pertence à quarta dimensão, ao passo que o monte pertence à terceira. A terceira dimensão não é capaz de realizar algo por si mesma, por mais elevada que seja. É a quarta dimensão que deve ser movida para que a terceira seja transformada. Jesus realizou todo tipo de milagres na terceira dimensão, por meio da fé da quarta dimensão. De onde provém a fé? A Bíblia ensina: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O incrédulo também possui convicção. A convicção é parte da fé. Contudo, a convicção não passa de uma fé tridimensional. Os animais não têm fé porque não possuem espírito. Somente o homem pode ter fé, por tratar-se de um ser espiritual. Podemos mover a fé da terceira dimensão quando a fé é dada pelo Espírito Santo. A fé não é uma alternativa, a fé é absoluta. Devemos procurar viver em fé e confessá-la. Em minha vida pessoal, estou constantemente programando minha mente, mesmo quando estou sentado ou viajando num carro. Creio que Jesus me salvou. Creio no sangue do Cordeiro e que fui perdoado. Creio no Espírito Santo que me santifica. Creio na cura divina, na bênção, na ressurreição. Creio no reino dos céus. Creio que sou uma nação santa. Constantemente me vejo programando minha fé. Recomendo a você que faça o mesmo, meus irmãos e irmãs. Estou convencido de que sua vida será transformada segundo a forma em que se programe sua fé. O terceiro elemento é sonhos. Outro elemento para programar a quarta dimensão são os sonhos. Deus disse que onde não há visão, o povo perece. Se falharmos em programar nossa quarta dimensão com sonhos, jamais conseguiremos ter esperança no mundo tridimensional. Os sonhos são um forte elemento que até os incrédulos que conseguem mover o mundo utilizam. Quanto mais forte será o sonho concebido em Deus, que move o mundo dos sonhos. Se tão somente concebêssemos os sonhos de Deus, conseguiríamos não apenas mover o mundo, mas também todas as coisas. Existe uma coisa importante que quero destacar. Os sonhos que provêm de Deus se diferenciam dos desejos e ambições pessoais, porque estes estão sob a influência demoníaca. Devemos ter consciência de que o sonho de Deus é totalmente diferente. Napoleão tinha um sonho de unificar todo o continente europeu. Como consequência, deixou toda a Europa de cabeça para baixo. Hitler tinha um sonho de conquistar toda a Europa com os arianos. Mais que um sonho, tratava-se de uma ambição que implicava a morte de milhares de pessoas e acabou destruindo toda a Europa. Lenin tinha o sonho de conquistar o mundo pelo regime comunista.
terminou conquistando toda a Europa Oriental e causando um grande conflito entre todas as nações do mundo, incluindo a África e a Ásia. Um sonho forte prevalece sobre um sonho débil. O sonho do diabo é mais poderoso que o sonho do homem, mas o sonho de Deus é muito mais poderoso que o sonho do diabo. Devemos conceber o sonho que provém do Espírito Santo, pois é o Espírito de Deus que faz conceber os sonhos divinos, e é o nosso dever programar a mente com os santos sonhos de Deus. O futuro de uma pessoa depende de seu sonho. Existe uma razão fundamental pela qual não deixe de proclamar o Evangelho quíntuplo e a bênção tripla. Essa mensagem nos faz conceber sonhos por meio da cruz e semear a semente do sonho de que prosperaremos em todas as coisas, de que teremos saúde, assim como prospera a nossa alma. Os sonhos transpassam as barreiras das circunstâncias adversas, conquistam-nas e as transformam. Os sonhos da quarta dimensão transformam o mundo da terceira dimensão. Apesar do caos e do vazio pessoal, se conseguirmos conceber sonhos sadios, eles mudarão as circunstâncias e a morte se tornará em vida, o caos em ordem, a escuridão em luz, a pobreza em riqueza, a miséria em fartura. A transformação tem origem primeiramente na quarta dimensão. Estamos habituados a orar fervorosamente para realizar nossos sonhos, mas devemos de antemão programar nossos sonhos para mover a quarta dimensão. Especifique seus sonhos na oração e no jejum, o que significa determinar a quarta dimensão. O jejum em si não muda a vontade de Deus, mas transforma nosso eu, e isso causa uma transformação notória na esfera da quarta dimensão, o que se torna uma base para Deus começar a trabalhar nela. Em outras palavras, devemos mudar nosso vaso da quarta dimensão para que Deus possa agir. Ore e jejue de todo o coração e verá que seu sonho deixou de ser um sonho e passou a ser uma realidade concreta. O quarto elemento é a palavra. O quarto elemento da quarta dimensão é a palavra. Podemos, por meio da palavra, expressar as características peculiares da quarta dimensão. O homem pode criar e desenvolver civilizações em razão de sua capacidade de falar. Os animais, por mais fortes que sejam, não conseguem criar nem desenvolver civilizações por não possuírem a habilidade linguística. A Bíblia afirma: está prisioneiro do que falou, Provérbios 6:2. E a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto, Provérbios 18:21. A morte e a vida pertencem à terceira dimensão, ao passo que a língua pertence à quarta dimensão. Isso indica quanto a língua é poderosa. Uma das qualidades das pessoas de sucesso é que são prudentes quanto ao uso da sua linguagem. A linguagem demonstra o estado ou a condição da terceira dimensão. As pessoas bem-sucedidas falam como se estivessem alcançando o sucesso que almejam. Em contrapartida, os que fracassam falam do fracasso antes mesmo de ele bater à sua porta. A Bíblia ensina que devemos confessar nossa salvação com a boca. Devemos permitir que nossos ouvidos e nossa mente escutem a palavra que sai de nossa boca. Temos de confessar que fomos salvos, curados e abençoados. Não podemos esperar sucesso na terceira dimensão física se confessarmos fracasso na quarta dimensão espiritual. O versículo que diz: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, se relaciona com a confissão da palavra. As palavras negativas programam mensagens negativas na esfera da quarta dimensão. Aquele que critica e maldiz seu próximo deve saber que essa mensagem, que foi programada na quarta dimensão, voltará para ele em forma de maldição na terceira dimensão. Percebemos, então, que as palavras são essencialmente importantes. Agora, meus irmãos, como podemos mudar nossa linguagem? Deus nos deu sua palavra, para que por meio dela sejamos transformados. A palavra de Deus é espírito e vida. Memorizar e confessar a palavra é programar mensagens positivas na quarta dimensão. As mensagens proclamadas nos púlpitos pelos pastores são uma arma poderosa que move a quarta dimensão das pessoas. É por isso que aqueles que obedecem e vivem de acordo com a palavra de Deus experimentam
uma miraculosa transformação em sua vida. Converta-se em um protagonista da história. Nunca é tarde demais. A pergunta é para você: como se encontra sua quarta dimensão? O diabo tem se infiltrado em todas as áreas da sociedade, criando um caos e um vazio enorme. Qual a nossa tarefa diante dessa realidade, igreja? Devemos incubar as circunstâncias com os 4 elementos da quarta dimensão, que são mentalidade, fé, sonhos e a palavra. Dessa maneira, conseguiremos transformar a terceira dimensão. Temos de examinar o que pensamos, cremos, sonhamos e falamos e nos conscientizar de que esses 4 fatores pertencem à quarta dimensão, que move a terceira dimensão física e material. Se quisermos alcançar o sucesso em nossa vida, nos negócios e no ministério, devemos examinar quais das 4 áreas da quarta dimensão necessitamos modificar. Uma vez que a área foi especificada, devemos suprir o necessário por meio do poder da palavra e do Espírito Santo e da força transformadora da oração, para que a mudança produzida na quarta dimensão se transforme em nossa vida tridimensional física. Há muitos anos, meus irmãos, Deus me revelou essa verdade e eu até escrevi o livro A Quarta Dimensão. A primeira edição foi escrita em inglês e a vida de muita gente nos Estados Unidos, na América Latina, Europa, África foram transformadas. Não sou um expert em geometria, nem conheço os diferentes conceitos da matemática. No entanto, Deus me revelou a verdade da quarta dimensão e pude entender que a primeira dimensão é uma linha imaginária que está subordinada à segunda dimensão, ao passo que a segunda dimensão está submetida à terceira dimensão e a terceira à quarta. O homem está destinado, quer queira, quer não, a se submeter a Deus, que governa a quarta dimensão. É por isso que devemos caminhar junto a Deus em todos os nossos empreendimentos. Há cristãos que acreditam estar separados de Deus, mas esse pensamento é absurdo. Se conhecemos essa verdade, devemos crer que também Deus não deixará cair por terra nenhuma semente de nossas orações. Aqueles que foram salvos são subjugados diretamente pelo Espírito Santo, e é no Espírito Santo que encontramos o Evangelho e a bênção de Jesus Cristo. Aquele que conhece, crê, sonha e confessa essas coisas não pode deixar de ser próspero, porque Deus prometeu isso. No entanto, há pessoas que não alcançam a prosperidade, e isso acontece por falharem em programar a quarta dimensão. Devemos fazer do ato de pensar, crer, sonhar e falar na quarta dimensão um hábito para que o milagre aconteça. O mesmo se dá com a oração. O poder da oração se manifesta quando programamos corretamente a quarta dimensão. A oração é como instalar um novo programa da quarta dimensão. Deus age segundo nossa fé, quando programamos nossa quarta dimensão e oramos para isso. A Bíblia não diz, segundo a fé de Deus, mas sim enfatiza segundo a fé do crente, segundo sua mentalidade, segundo seus sonhos, segundo sua palavra. Isso significa que somos nós que devemos programar a quarta dimensão para que Deus haja. É por essa razão que um trecho do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus disse a Adão que subjugasse e dominasse toda a terra, o que implicava programar a quarta dimensão. O Salmos 81:10 diz: abra sua boca e eu a alimentarei. Aqui boca envolve a quarta dimensão, ou seja, Deus nos ajuda quando programamos nossa quarta dimensão. Nossa vida será transformada à medida que conheçamos e aplicamos a espiritualidade da quarta dimensão. Em vez de criticar e maldizer os outros, comece a dizer em grupo qual é o plano para programar sua quarta dimensão. Não podemos ocultar nada de Deus e estamos descobertos ante o Deus da quarta dimensão. Podemos ser abençoados se tão somente conseguirmos programar com êxito nossa quarta dimensão. Nunca é tarde para tanto. Comece a programar novamente. Você se converterá em uma nova pessoa e alcançará o sucesso. Milagres extraordinários acontecerão se unicamente aceitarmos, por meio da palavra, o programa do Espírito Santo. Esta é uma profunda verdade porque vem de Deus.
Minha oração é que você experimente essa verdade em sua vida e circunstâncias. Comece a disciplinar sua mentalidade, fé, sonhos e palavra por meio da oração, da palavra e do Espírito Santo. Sei que sua vida já entrou num processo de transformação. Deus te abençoe mais uma vez. Que palavra poderosa, né? Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Você que chegou aqui talvez pela primeira vez, deixe também aqui o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Após muito esforço, certo viajante que atravessava o deserto do Saara descobriu um oásis, onde resolveu passar a noite. Ao ver que seu guia, um homem muito sério, ajoelhara para orar, aproximou-se dele e disse: A quem você está orando? A Deus, respondeu ele. Zombando do guia, o viajante perguntou: Por acaso você viu Deus? O homem respondeu: Não o vi. Então como sabe que Deus existe? Você pode me explicar e provar a existência dele? Diante daquela pergunta, o guia manteve-se calado. Ao observar que este não podia responder com certeza, o viajante disse em tom arrogante: Neste mundo, Deus não existe. Todas as coisas aqui são produto do acaso. Deus não passa de uma invenção da imaginação, em quem os imbecis e analfabetos como você depositam a confiança. Quem é instruído e civilizado, como eu, não crer em Deus. Portanto, não pense em bobagens e vai dormir. Depois de dizer isso, o viajante foi para sua tenda e adormeceu. O guia ficou sozinho em meio à escuridão, pensativo por não ter dado nenhuma resposta ao homem. Sentiu-se um tanto aborrecido e ficou meditando em como poderia responder aquela pergunta. Depois de muito tempo, levantou-se da cama, montou em seu camelo e começou a dar dezenas de voltas ao redor da tenda onde o viajante estava descansando. Em seguida, com um sorriso no rosto, amarrou o camelo e foi dormir. Ao despertar, logo cedo pela manhã, o viajante observou que o camelo havia deixado pegadas ao redor da tenda e perguntou ao guia: Oi, parece que você se esqueceu de amarrar o seu camelo. Como sabe? Por acaso o senhor viu o camelo andar por aí? Não vi. Então, como o senhor sabe que eu esqueci de amarrar o camelo e que ele esteve andando ao redor da sua tenda? Rindo, o viajante apontou para as pegadas do camelo e disse: Olhe, por acaso você não vê as marcas deixadas por seu camelo? Como não saber que um camelo esteve dando voltas ao redor de minha tenda? Diante dessa afirmação, o guia disse: Então olhe, e apontou para o horizonte. Veja o sol que brilha e a beleza do deserto. Olhe a fonte de água do oásis. Observe as árvores verdes. Ouça o canto dos pássaros. Veja as lindas flores. Por acaso não são as pegadas deixadas por Deus? O Senhor não viu o camelo dar voltas ao redor da sua tenda, mas sabe que ele esteve andando aqui porque viu seu rastro. O mesmo acontece em relação a Deus. O Senhor não pode ver Deus, o Criador do universo, com seus olhos, mas pode ver toda a evidência que ele deixou. Por que não crer em sua existência? Diante de tal afirmação, o viajante permaneceu mudo e não soube responder. Meus irmãos, essa história nos ensina
que o homem pode perceber o invisível. É disso que se trata a fé. A fé é um tema fundamental do cristianismo, uma ponte que une o homem a Deus. Em outras palavras, a fé é o cartão de identificação do usuário, que permite ao homem que vive na esfera limitada da terceira dimensão entrar no mundo ilimitado da quarta dimensão. Portanto, é importante compreender que a fé é algo dado por Deus ao homem, a fim de que este possa experimentar a graça da quarta dimensão. O encontro com o Criador é por meio da fé. A sociedade moderna parece andar literalmente sem problemas, ainda que sem Deus. As pessoas não necessitam de Deus porque podem resolver tudo pelas próprias forças. Isso também se manifesta nas igrejas. Alguém pode se envolver com a religião e, mesmo assim, viver uma vida secularizada. Essa é a causa principal porque muitos cristãos são, na verdade, ateus. Confessam que creem no Deus sobrenatural. No entanto, a vida deles demonstram que não confiam em Deus, e sim em si mesmo, ou seja, levam uma vida como a de um ateu. Dizem que devemos crer. Em que especificamente precisamos acreditar? A Bíblia nos apresenta alguma coisa em que é preciso crer, a palavra de Deus. Entretanto, para ser sincero, não se pode ter um encontro com Deus exclusivamente por meio da Bíblia. Ele pode também ser encontrado na natureza. É por isso que, quando olhamos para a natureza ao nosso redor, podemos descobrir a marca da mão de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que significa isso, meus irmãos? Que Deus deixou evidência de sua existência na natureza. Portanto, ninguém poderá desculpar-se dizendo: não vi Deus, nem o ouvi falar, por isso não creio em Deus. O Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Meus irmãos, em outras palavras, a natureza evidencia a existência de Deus e isso fortalece a nossa fé. A Bíblia declara que as estrelas incontáveis, o sol resplandecente, a lua, os rios, os oceanos, enfim, toda a natureza, foram criados por Deus. Se alguém não crê em Deus, mesmo contemplando todas estas coisas, não significa que faltam evidências da existência divina. Antes, isso revela que os olhos das pessoas estão cegos por causa do pecado, que a impede de ver a glória de Deus. É preciso encontrar com o Salvador de nossas almas por meio da fé. Como acabei de dizer, podemos crer na existência de Deus por meio da natureza. No entanto, Deus não se manifestou somente por meio da natureza. Ele nos revelou também um segredo. Refiro-me a Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só o que diz em João, no capítulo 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés.
A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João capítulo 1, verso 14 ao 18. Não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos, mas Jesus veio até nós em carne e nos manifestou o Pai. Portanto, vemos Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tocamos em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vivemos junto a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nos tornamos capazes de não contestar a existência do Deus vivo. Jesus feriu seu corpo e derramou seu sangue na cruz para pagar o preço de nossos pecados. A graça da redenção é algo que nos comove. Depois da queda de Adão, o homem tornou-se incapaz de se aproximar de Deus. Tampouco Deus podia se aproximar do homem, por causa do grande muro que havia sido erguido pelo pecado. Entretanto, o precioso sangue de Jesus derrubou este muro. A consequência disso é que Deus aproximou-se do homem por intermédio do seu Espírito, e o homem pôde acessar o trono divino por meio da oração. Com muita propriedade, Simone Weil assim se expressou: nosso local de nascimento é a cruz de Cristo. Não obstante, é impossível o pecador ter um encontro com Cristo. Para que o homem tenha esse encontro e possa considerar a cruz como o local de seu nascimento, é necessário que ele desenvolva a fé que lhe é ofertada pela graça divina. Em Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ouça agora essa história real e muito importante. A morte de um jovem pastor de ovelhas. No norte da Escócia, havia uma ponte de ferro que atravessava todo um vale. Por baixo dela corria um rio. A ponte era tão alta que dava medo. Certo dia, bem cedo, um jovem pastor de ovelhas observou que uma parte da ponte estava caída em razão da forte chuva da noite anterior. Nesse instante, ouviu o ruído de um trem. Obviamente, o maquinista do trem não havia sido informado sobre a quebra da ponte. Era questão de minutos para que centenas de pessoas sofressem uma catástrofe. O jovem não hesitou em tirar a roupa e, agitando-a, começou a gritar: pare, pare! O maquinista conseguiu ver o jovem. No entanto, pensou que tratasse de algo sem importância e tocou o apito para que ele saísse dos trilhos. Ao ver que o jovem não se mexia e continuava agitando a roupa com a mão, só pôde frear no último instante, produzindo intenso ruído. O trem, no entanto, havia passado por cima do jovem, matando-o. Surpreso com o que aconteceu, o maquinista curvou-se para olhar embaixo do trem e viu que, um pouco mais adiante onde estava, os trilhos haviam sido destruídos. Se o trem tivesse continuado pelos trilhos, os passageiros teriam morrido. Ao ver aquilo, todos os passageiros ficaram pálidos e o maquinista acenou-lhes: venham todos aqui e vejam o jovem pastor que sacrificou sua vida para salvar a nossa. Todos se aproximaram para ver o corpo em pedaços. O jovem pastor não hesitara em dar a vida para fazer o sinal que detivesse o trem, que seguia para a morte certa. Esse é um fato real. Foi notícias dos jornais no espaço dedicado a notícias do exterior, com o título O Herói que Salvou Nossa Vida. O jovem pastor pode ser comparado a Jesus, pelo fato de haver dado sua vida pelo próximo.
tal como o trem que seguia os trilhos destruídos, nossa vida se dirigia para o inferno. Jesus Cristo, porém, colocou-se entre ela e os nossos pecados. Ele permitiu que destruíssem seu corpo e derramou todo o seu sangue, detendo assim nosso avanço em direção à perdição. Com seu precioso sangue, ele abriu as portas para que pudéssemos entrar no céu. Com isso, em Cristo, temos abertas as portas da felicidade e da esperança. Um encontro pela fé através da palavra. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é um presente do Pai para nós. Por meio da palavra, ouvimos a voz de Deus, iniciamos uma etapa de diálogo com Ele, passamos a conhecê-lo com mais profundidade e tornamos possuidores de uma fé mais pura. Em sua vida, o cristão tem por parâmetro a palavra de Deus. Como cristãos, não devemos confiar em nenhuma revelação, a não ser a Bíblia. Por mais que alguém tenha tido acesso a uma revelação extraordinária, se esta não estiver de acordo com a palavra de Deus, deve ficar certo que se trata de uma mentira do diabo e um engano de Satanás. Devemos ter um encontro com Deus por intermédio da palavra. Não existe revelação ou visão superior à Bíblia. Satanás disfarça-se de anjo de luz. No plano espiritual, devemos considerar que o nosso caminho deve ser somente a Bíblia Sagrada. No livro de Romanos está claro que a nossa fé tem como fundamento a palavra de Deus. Diz assim no capítulo 10, nos versos 16 e 17. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O fato de confessar que se crer implica crer na palavra de Deus. Podemos crer porque Deus nos deu sua palavra. Caso contrário, a nossa confissão seria como golpear o ar. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé. Portanto, o cristão deve lançar raízes na palavra de Deus e viver pela fé de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Em Colossenses 2,7 diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Temos examinado minuciosamente o objetivo de nossa fé, ou seja, temos analisado com atenção aquilo em quem devemos crer. Como resposta à nossa pesquisa, encontramos a revelação de que o amor de Deus, a salvação de Jesus Cristo e a Bíblia devem servir como parâmetros da verdade. E só por meio da fé é possível encontrar essas três coisas. Agora eu quero mostrar para vocês a maneira pelo qual podemos aplicar a nossa fé. Que tipo de fé é a da quarta dimensão? Como podemos aplicar esse tipo de fé para que possamos viver nessa dimensão? O que significa aceitar a fé em Deus? O que significa crer na graça da redenção de Cristo? Qual o alcance da sua visão espiritual de fé? Tão logo foram contaminados pelo vírus do pecado e repelidos por Deus, todos os descendentes de Adão perderam a sua visão. A partir desse instante,
perdeu a capacidade de ver e se transformou em um cego. A vida do homem tornou-se muito infeliz e miserável, como os exemplos narrados pela Bíblia acerca do homem encontrado fora do jardim do Éden, o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim e o homicídio sem restrição por parte de Lameque, que se vingou 70 vezes 7. São evidências de como pode ser a triste vida do homem que não vive pela fé. Portanto, o caminho mais curto a que o homem pode recorrer para recuperar a felicidade é o da recuperação da sua visão. Felizmente, a Bíblia traz relatos a respeito de homens que, no começo, andaram pela trilha do pecado, mas depois recuperaram a visão e foram justificados. Saulo recuperou a visão ao ter um encontro com Jesus em Damasco, e as escamas caíram de seus olhos. A partir desse momento, a vida do apóstolo mudou drasticamente. Ele viveu feliz junto ao Senhor pelo resto de sua vida. Da mesma forma, a Bíblia usa a visão como símbolo de fé. Quando recuperamos os olhos da fé, podemos ver Deus, seu Filho Jesus Cristo e sua palavra, que dá testemunho dele. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Deus continue a falar aos nossos corações. Eu convido a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhuma palavra, nenhum vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar este vídeo com as pessoas que vocês mais amam. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.